O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Então, ele deu um terreno e desse terreno, apenas 6% pode ser usado para a construção de residência. O resto tem que deixar preservado, beleza? Esse terreno ele é um retângulo, tá? Uma área retangular. E a área da residência aqui, ele diz que é um quadradinho. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que a distância de A até B, é o que ele está falando aqui, ó. A distância de A até B é a metade da distância de B até C, certo? Então, AB é a metade de BC. O que mais que ele fala para a gente? A distância de A até E é a quinta parte de A até B, ou seja, esse lado aqui, que é o mesmo desse aqui em pé, é a quinta parte do todo, que no caso é de A até B. Então, considerando isso, ele vai dizer o seguinte: nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele. Aí vem as alternativas. Então, vamos parar para a gente pensar inicialmente aqui, ok? Ele separou essa área. Perceba que cada um desses segmentos tem uma proporcionalidade entre eles. Ou seja, o A até B, perdão, o B até o C é o dobro do A até o B, e o A do A até o B é o quíntuplo do A até o E. A gente pode falar em termos contrários. Esse é a quinta parte desse, e esse é a metade desse, do jeito que está no enunciado. Minha dica é sempre começar pelo menor, para evitar trabalhar com frações. Então, nós vamos pegar o ladinho menor, vamos dar uma medida para ele. Isso aqui vale x, beleza? O enunciado aqui diz para a gente que do A até o B mede 5 vezes mais do que esse menorzinho. Né? Você pode pegar esse 5 aqui e passar ele para cá multiplicando. Então, ficaria AB igual a 5 vezes do A até o E. Então, se o menorzinho vale x, esse maiorzão aqui vale 5x. Entendeu? Você pode fazer em forma de fração? Pode, mas eu acho que fica mais complicado os cálculos. Mas fica à vontade, certo? O que mais? Ele fala que esse lado aqui, que é o AB, ele é a metade do BC. Bom, se esse é a metade desse, eu posso dizer que esse maior é o dobro do menor. Não é isso? Ó? O BC, se eu pego esse 2 que está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Então, BC igual a 2 vezes AB. Ou seja, o grande é o dobro do menor. Se o menor aqui está valendo 5, esse aqui vai valer 10. Esse é o primeiro passo para resolver essa questão. Estabelecer uma relação usando incógnitas, dizendo quanto mede cada um desses lados aqui. Eu sempre prefiro chamar o menor de x e ir estabelecendo relações com números. Professor, como que eu faria com frações? Esse grande seria o x, esse aqui seria x sobre 2 e esse aqui seria x sobre 10. Mas eu não gosto muito de andar por esse caminho. Entendido até aqui, eu espero que sim, a gente vai continuar. A gente vai achar a área do retângulo grande e do quadradinho menor para estabelecer uma relação entre eles. Todo o terreno. Qual é a área de todo o terreno? A área de todo o terreno, que é o retângulo, é o quê? A base, que é 10x, vezes a altura, que é 5x. 10x vezes 5x. 10 vezes 5, 50. X vezes x, x ao quadrado. Então, a área do retângulo grande é 50x ao quadrado. E do quadradinho pequeno aqui? Para achar a área de um quadrado, basta pegar o lado desse quadrado e elevar ao quadrado. O lado do quadradinho não vale x, então a área aqui vale x ao quadrado. Se você quiser parar o vídeo para anotar isso aqui, você para, porque eu vou mudar o slide aqui, tá certo? Olha só, deixei só o resultado final do cálculo aqui. Agora eu vou retomar o enunciado. O enunciado diz o seguinte, olha, você ganhou o terreno, 94% do terreno tem que ser de área preservada. Aí qual é o raciocínio que você tem que ter na sua cabeça? Se 94% é de área preservada, eu posso usar 6% para construir, entendeu? Então a questão aqui é, essa área aqui, ela representa os 6% ou é menos um pouco? Porque se for menos um pouco, eu posso dar uma aumentadinha para ter mais lugar para construir, não é isso? Como que eu acho?
Porcentagem, gente, sempre é a divisão do menor pelo maior. Então, eu vou pegar a área do meu quadradinho e vou dividir pela área maior, que é a área de todo o retângulo, para descobrir quantos por cento esse quadradinho aqui representa da área total. Então, a área do quadrado dividido pela área do retângulo. Aqui você pode botar um Q maiúsculo, igual eu coloquei aqui, eu acabei errando, tá? A área do quadradinho é 1x². A área do retângulo é 50x². O x² dividido por x² corta, né? Sobra quem? O 1 sobre 50. Eu não quero transformar isso aqui em porcentagem. Você tem duas formas de fazer isso aqui. Dividir 1 por 50, ou então fazer igual eu estou fazendo aqui. Ó. 50 para virar 100%, basta multiplicar por 2, não é? Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Olha só. 1 vezes 2, 2. 50 vezes 2 dá 100. Ou seja, a área do quadradinho representa 2% da área total. Ah, professor, eu acabei dividindo. Não tem problema. Você vai dividir 1 por 50, vai encontrar 0,02. Você tem que lembrar que 0,02 é 2% na forma decimal. Estude porcentagem, certo? Link na descrição do vídeo para você não ficar boiando nesse assunto. Então, pronto. O cara aqui escolheu 2% só do terreno. Significa que, se ele pode usar 6%, dá para ele dar uma ampliada, para ele ter mais área de construção. Ele não precisa se limitar a esse quadradinho. Aí essa é o que ele está pedindo. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele. Então aqui vem as nossas alternativas, certo? Qual dessas 5 alternativas diz o que é que ele pode fazer para aumentar o terreno dele sem extrapolar o limite e ter exatamente o que ele tem direito? Aí o entendimento que você tem que ter é o seguinte. Bom, se atualmente ele está usando só 2% do terreno, então se ele triplicar o tamanho do quadrado, então ele vai ter o quê? 6%. O triplo de 2% é 6%. E é por isso que a alternativa C é a correta. O Antônio pode triplicar a área do quadrado e ele vai sair de 2% para 6%, que é o que ele tem direito. Então, a alternativa C é a correta. Ele pode triplicar a área do quadrado. Eu já respondi, mas vou só antecipar um problema que você pode evitar, tá certo? A alternativa B fala de triplicar a medida do lado do quadrado. Porque às vezes o cara viu essa ideia de triplo e já marca a alternativa B achando que ela é a certa e não é. Então se liga no meu raciocínio. O que aconteceria se eu triplicasse a área do quadrado? Aí o meu quadradinho ficaria com o lado 3x. Então qual seria a área se o quadrado passasse para ser 3x? A área do quadrado seria 3x vezes 3x, não é isso? Que daria o quê? 9x ao quadrado. Ou seja, ele aumentaria 9 vezes o tamanho. Ele passaria de 2% para 18%, né? 9 vezes 2 dá 18. Então, triplicar o lado do quadrado extrapola o limite que ele tem. Então, eu não posso triplicar o lado do quadrado, eu tenho que triplicar a área inteira. Entendeu isso aí? Espero ter te ajudado, tá bom? Então, bons estudos a você.